A imunoterapia específica para alérgenos tem sido usada há 100 anos como uma terapia dessensibilizante para doenças alérgicas, como asma e rinite. Essas alergias respiratórias envolvem uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, em que há interação de alérgenos ambientais com anticorpos IgE específicos, sendo doenças multifatoriais, caracterizadas pela interação entre fatores genéticos e ambientais. O tratamento de imunoterapia se dá principalmente por via subcutânea, a partir de vacinação, mas também pode ocorrer via sublingual, sendo adequada a crianças e adultos em casos de alergias a pólen, pelos de animais de estimação, ácaros da poeira doméstica e veneno. Por meio do tratamento, o paciente é exposto gradualmente a hipossensibilizantes, formados por extratos de antígenos e proteínas, durante um longo período que pode variar de 1 a 5 anos, até que se encontre a tolerância clínica desses causadores de alergias em pacientes hipersensíveis. O tratamento acarreta na redução da gravidade das alergias, no menor uso de drogas, na prevenção de futuras sensibilizações a alérgenos e num efeito curativo a longo prazo. Essas alterações decorrentes do tratamento ocorrem devido tanto a mudanças nas respostas de células T e B específicas de alérgenos, quanto à modulação da ação de mastócitos, eosinófilos e basófilos nos tecidos, de modo que haja uma redução do nível de anticorpos, impedindo as reações inflamatórias e as reações alérgicas imediatas graves. Antes de explicarmos os mecanismos da imunoterapia, vamos relembrar sobre o funcionamento da alergia. Quando uma pessoa é exposta uma única vez aos alérgenos, isso não é suficiente para desencadear reações alérgicas. É necessário haver uma reexposição ao mesmo antígeno, para que uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 resulte no aparecimento de sintomas em alguém. Assim, para que haja o desenvolvimento de respostas alérgicas, deve haver o envolvimento de duas fases. A primeira é a fase de sensibilização, que é a fase inicial de exposição, e a segunda é a fase de desencadeamento de reação, que é a fase de reexposição. Na sensibilização, com a entrada do alérgeno, as células apresentadoras de antígenos vão ativar os linfócitos TH2, que vão produzir citocinas do perfil TH2, como IL-4, IL-5, IL-13 e IL-21, sendo que IL-4 ativa linfócitos B, que produzem IgM, e esse IgM é logo trocado por IgE, e o IL-5 ativa eosinófilos. Destacamos que nessa fase de sensibilização há a participação de células dendríticas, que preferencialmente levam à diferenciação e expansão clonal de células TH2, as quais vão induzir a troca de classe pelo linfócito B de IgM para IgE. Assim, a produção tanto de células B de memória, IgE específicas, quanto a produção de células TH2 de memória. Quanto às IgEs produzidas, elas se encontram com basófilos, mastócitos e eosinófilos na circulação, os quais vão passar a apresentar na sua superfície IgE presas a receptores específicos para IgE, formando as células armadas. Desse modo, o indivíduo fica sensibilizado a esse alérgeno. Sobre a fase de desencadeamento da reação, numa reexposição desse indivíduo ao mesmo alérgeno, as moléculas de IgE alérgeno específicas presas à superfície das células armadas farão reconhecimento antigênico, de modo que o alérgeno vai se ligar a duas moléculas de IgE, fazendo uma ligação cruzada, a qual vai produzir sinais moleculares de ativação na superfície celular, por exemplo, do mastócito. Isso resulta na degranulação desse mastócito, o que vai provocar os sintomas da alergia devido à liberação de uma série de citocinas e de mediadores envolvidos nos processos alérgicos como histamina, prostaglandina, leucotrieno, proteases, TNF, TGF-beta, FGF, além de IL-5, IL-9 e IL-13. Então, por fim, teremos na resposta alérgica uma resposta imediata com vasodilatação, oclusão de vasos e espasmo muscular, e uma resposta tardia com edema, secreção de muco, infiltração de leucócitos e lesão tecidual. Sendo que na fase imediata da alergia, o tipo celular principal é o mastócito, cuja ativação leva à liberação de mediadores solúveis pré-sintetizados, como histamina, prostaglandina e leucotrieno. Na fase de reação tardia, além desses derivados do metabolismo do ácido araquidônico, prostaglandina e leucotrieno, que estão relacionados com processos inflamatórios de vasodilatação e aumento de permeabilidade celular e capilar, temos a presença de citocinas, como IL-5, que ativa eosinófilos, e TNF, que envolve neutrófilos. Ademais, a reestimulação via célula dendrítica de uma célula TH2 resulta na liberação de citocinas como IL-9 e IL-13, que favorecem a produção de muco. Com isso, ocorre a expressão de sintomas de rinite alérgica e de asma. Bom, agora a gente vai falar um pouco aí sobre os mecanismos, né, propriamente dito, da imunoterapia de dessensibilização no tratamento da hipersensibilidade mediada por IgE, que seria a hipersensibilidade do tipo 1.
Mas antes, só para a gente pontuar aí alguns conceitos, né? O que seria então essa imunoterapia por dessensibilização, ou também chamada de hipossensibilização? Seria a redução da sensibilização local ou sistêmica na reexposição a um determinado alérgeno, na qual o indivíduo já apresentou uma sensibilização antes. Esse tipo de tratamento ele pode ser definido também como a prática de administrar de forma gradual quantidades crescentes de um extrato que contém esse determinado alérgeno. Só para fins de curiosidade, então, né, uma dose administrada nesse tipo de imunoterapia, seja por via sublingual ou subcutânea, corresponde aproximadamente a 100 vezes a ingestão máxima anual estimada desse mesmo alérgeno por meio da exposição natural. Então, qual seria o principal objetivo da imunoterapia na hipersensibilidade do tipo 1? Bom, basicamente seria restaurar a tolerância imunológica aos alérgenos, induzindo vários mecanismos que inibem as respostas alérgicas de fase inicial e também a fase tardia, como a diminuição da atividade dos mastócitos e dos basófilos, a indução de células T reguladoras específicas de alérgenos, as células B regulatórias e também um aumento das imunoglobulinas de classe IgG e IgA. Importante também a gente saber as principais alterações que ocorrem no sistema imunológico nesse tipo de imunoterapia, que seriam o desvio na resposta imunológica de células TH2 para células TH1, produtoras de interferon gama. É bom a gente lembrar que essa citocina interferon gama, ela ajuda a inibir os processos inflamatórios. Temos também a indução de células T reguladoras e B reguladoras, assim também como a produção de anticorpos das classes IgG e IgA pelos linfócitos B, ao invés de IgE. Todas essas alterações a gente vai ver um pouco mais detalhe nos slides a seguir. Bom, eu dividi aí os mecanismos, né, desse tipo de imunoterapia em 3 momentos, para ficar mais didático para a gente entender. Então, em um primeiro momento, a gente vai ter a dessensibilização de mastócitos e de basófilos, fazendo com que o sistema imune fique mais tolerante a um determinado alérgeno. Temos também a indução de células dendríticas imaturas em, agora, células dendríticas regulatórias. Em um segundo momento, a gente vai ter a alteração na diferenciação de células T, de TH2 para TH1, e também a produção de células T reguladoras. Assim como também a redução do número de eosinófilos e de fatores quimiotáticos que iriam atrair esses eosinófilos e neutrófilos. Em último momento, então, né, no momento 3, a gente vai ter alteração nos linfócitos B, a produção de anticorpos bloqueadores de IgE alérgeno específico, como mencionado anteriormente, as imunoglobulinas IgA e IgG, mais especificamente a do subtipo IgG4. E, por fim, a indução de células B reguladoras, que irão suprimir as células efetoras TCD4 e produzir mais IgG4 específica. Específica a quê? Aos alérgenos que estavam se ligando ao IgE, havendo, então, uma competição entre eles. Bom, a gente tem aqui uma imagem bem didática, né? Em que na parte de cima a gente tem toda a resposta imunológica de uma reação alérgica mediada por células TH2 e IgE, como vocês acabaram de ver anteriormente. Já na parte de baixo, no entanto, temos os mecanismos da imunoterapia agindo nesse tipo de hipersensibilidade. Então, como é que funciona essa imunoterapia e quais são as respostas imunológicas causadas por esse tratamento? Bom, em primeiro momento, temos a administração de altas doses de um determinado alérgeno em um indivíduo que já foi previamente sensibilizado para esse mesmo alérgeno. Em altas doses, essas células dendríticas imaturas agora irão se diferenciar em células dendríticas reguladoras. Essas células dendríticas reguladoras irão captar o alérgeno, apresentar esse alérgeno nas células T naive, só que agora elas irão produzir novas citocinas. No caso, a IL-12, IL-27 e a IL-10, que irão induzir a diferenciação de células TH1 ao invés de TH2, além de também induzir células T reguladoras e células B reguladoras, que são as Treg e as Breg. É bom a gente relembrar, né, que as células TH1 elas produzem interferon gama, que irá inibir o processo inflamatório de alergia. Bom, aqui eu trago uma imagem, né, que deixa um pouco mais claro aí o que eu acabei de falar, mostrando a diferenciação de células TH1 e a produção de interferon gama. Lembrando que, dependendo da natureza do antígeno, da quantidade desse antígeno e das citocinas envolvidas, o linfócito T naive ele pode se diferenciar tanto em células TH1 quanto em células TH2. A subpopulação de células TH2 ela predomina nos indivíduos alérgicos e caracteriza-se por produzir IL-4 e IL-5, que são responsáveis pela produção de IgE e pela ativação de eosinófilos, respectivamente. Estas mesmas citocinas, no entanto, elas podem também inibir a subpopulação de células TH1 e, consequentemente, a produção de interferon gama. Durante, então, a imunoterapia, ocorre um desvio da população de TH2 para TH1
inibindo aí a resposta alérgica. Então, como vocês podem ver aí do lado direito dessa imagem, na presença de IL-12, a gente tem uma diferenciação de células TH1, que irá produzir interferon gama. Esse interferon gama, ele vai agir principalmente na diminuição da produção de IgE, estimulando aí as células B a produzirem IgG ao invés de IgE, e bloqueando a IL-4, que estimularia as células B a produzirem IgE. Essas ações vão diminuir aí uma resposta inflamatória de uma reação alérgica. Bom, voltando aqui agora para o esquema geral, né, dos mecanismos da imunoterapia, ainda falando da parte de baixo dessa imagem, nós temos que as células T regulatórias, elas produzem IL-10 e TGF-beta, que além de estimularem as células B a produzirem IgG e IgA, elas irão suprimir a resposta de TH2, contribuindo aí para o controle da reação alérgica. Mas de que maneira, né? Bom, suprimindo as células TH2, teremos uma menor produção de IL-4 e IL-13, diminuindo a cooperação de T com B e, consequentemente, diminuindo a produção de IgE alérgeno específico. Já no caso das células B regulatórias, as B-reg, no entanto, elas vão produzir IL-10, que além de ter efeitos supressores nas células T efetoras, elas vão participar na diminuição de células B produtoras de IgE, assim como também estimular a produção de mais IgG. Por fim, os linfócitos B, na presença de IL-10 e TGF-beta, que são derivados das células Treg, irão produzir anticorpos da classe IgA e IgG, mais especificamente o subtipo IgG4. Essas imunoglobulinas irão bloquear a ligação do alérgeno com a IgE, havendo então uma competição com o sítio de ligação com o alérgeno. Essa competição vai fazer com que haja uma diminuição ou até mesmo bloqueio na ação dos basófilos, dos mastócitos, dos eosinófilos e até mesmo das células TH2. Bom, agora estou trazendo uma imagem aqui, né, para a gente finalizar aí os mecanismos da imunoterapia, mas para mostrar a ação dos anticorpos de classe IgG e IgA, que vão bloquear o sítio de ligação do alérgeno ao IgE. Então, aqui na imagem, né, no lado esquerdo, no item A, a gente tem todo o mecanismo de uma reação alérgica que já foi mostrado anteriormente. Já no lado direito, uma resposta imunológica na imunoterapia. Então, aqui a gente está tendo uma exposição a um determinado alérgeno, a diferenciação de células TH1 e de células Treg, que vão agora induzir as células B a produzir anticorpos da classe IgG e IgA ao invés de IgE. Esses anticorpos irão competir na ligação com o alérgeno com a IgE, aqui mostrado em vermelhinho, nos quais já foram produzidos na primeira sensibilização ao alérgeno. Se esses anticorpos IgE que estiverem na superfície dos mastócitos e dos basófilos não se ligarem ao alérgeno, não haverá a degranulação dessas células. Porém, poucos IgE vão conseguir ainda se ligar a poucos alérgenos. Só que agora, neste caso, a resposta alérgica será diminuída, havendo uma melhor tolerância ao alérgeno causador. Quanto às indicações, a imunoterapia pode ser indicada para pacientes de qualquer faixa etária que desenvolveram reações sistêmicas graves pelo veneno das picadas de insetos, assim como os pacientes com doenças alérgicas mediadas por IgE. Neste último caso, é necessário realizar um teste ou a detecção de IgE alérgenas específicas na circulação para comprovar que IgE realmente tem um papel relevante no quadro do paciente. A imunoterapia também é indicada para pacientes que não conseguem evitar a exposição ao alérgeno ou mesmo evitando a exposição, ainda não conseguem ter o controle satisfatório dos sintomas. E outra indicação é quando o tratamento farmacológico não tem resultados satisfatórios ou quando são necessárias altas doses de vários medicamentos para o controle do quadro alérgico ou quando os efeitos adversos têm um impacto significativo na vida do paciente. Por outro lado, as contraindicações são as condições que reduzem a taxa de sucesso da imunoterapia ou que aumentam o risco de anafilaxia como reação adversa. A imunoterapia é contraindicada para pacientes com asma grave ou não controlada, assim como pacientes portadores de doenças cardiovasculares que aumentam o risco de morte em casos de reações sistêmicas graves. Outra contraindicação é o uso de beta-bloqueadores, que são utilizados para tratar hipertensão, angina, etc., porque o principal mecanismo de ação dessa classe de medicamentos é impedir a ligação de catecolaminas ao receptor beta, o que dificulta o tratamento das reações anafiláticas com adrenalina. Neste quadro, temos alguns casos especiais. Em relação às gestantes, é importante observar que a imunoterapia não deve ser iniciada durante a gravidez, porém, não é contraindicada a manutenção da imunoterapia neste período. Em crianças, a imunoterapia é contraindicada para pacientes menores de 5 anos de idade pela dificuldade da criança em compreender e colaborar com os procedimentos da imunoterapia. Nos idosos,
Vale ressaltar que a idade avançada por si só não é uma contraindicação, porém é comum o idoso ter comorbidades e fazer uso de medicamentos que diminuem a taxa de sucesso no tratamento das reações adversas da imunoterapia. Em relação às vias de administração, as mais utilizadas hoje em dia são a injeção subcutânea e a via sublingual. A via subcutânea é o padrão ouro na imunoterapia contra alérgenos. Esse método consiste em uma fase de indução, em que temos doses iniciais, onde as primeiras aplicações são feitas 1 ou 2 vezes por semana, até atingir a dose de manutenção, em aproximadamente 3 meses. A dose de manutenção consiste em aplicações das doses de reforço com intervalo que pode variar de 2 a 6 semanas, por um período de 3 a 5 anos, na dependência da relação dose-resposta. As doses fornecidas contendo alérgenos são gradativas e cada vez mais concentradas, até chegar no limite máximo, tolerado pelo paciente ou previsto pelos protocolos, avaliando a sensibilidade do paciente para que não haja reações adversas. Apesar de ser um método eficaz na redução dos sintomas, no uso de medicamentos para tratar os sintomas e na melhoria de vida geral, esse método é inconveniente pelo fato de ter que fazer visitas frequentes ao médico, tomar injeções e correr risco de desenvolver reações adversas, sendo que o plurido e a urticária as reações sistêmicas mais comuns. Por isso, o paciente deve permanecer sob supervisão médica por 30 minutos após a injeção em ambiente preparado para atender reações sistêmicas. A forma de administração sublingual também é frequentemente utilizada, dado que é a única que abrange a desensibilização para alergia a látex e pêssego. Essa forma envolve a administração de gotas contendo extratos de alérgeno sob a língua, com a manutenção diária ou, no caso de algumas marcas, em dias alternados ou 3 dias por semana. Ela apresenta um efeito preventivo eficaz sobre o desenvolvimento de asma e novas alergias, desde alergias a pólen de gramíneas e rinite alérgica até aos ácaros de pó doméstico. No entanto, a eficácia clinicamente perceptível dessa é atingida mais lentamente em relação à via subcutânea, sendo que da sublingual é alcançada em 12, 24 ou mais meses, enquanto a outra nos primeiros 6 meses. Além disso, apresenta pouca eficácia em grupos específicos, além da duração reduzida dos efeitos após a suspensão do tratamento e do custo maior por serem necessárias maiores concentrações de alérgeno em comparação à imunoterapia. Ademais, as doses efetivamente absorvidas pela mucosa oral são variáveis e não é indicada para hipersensibilidade a insetos e minóperos. Alguns autores também desenvolveram esquemas acelerados de imunoterapia injetável, denominados Cluster e Rush, onde as doses de alérgenos administradas são mais altas e seu incremento se dá de forma muito maior e mais rápida, em poucas semanas ou dias, que na imunoterapia convencional. Esses esquemas ainda estão em investigação e são reservados para alguns casos especiais, onde é fundamental atingir a eficácia de forma mais rápida e também devem ser realizados em ambiente hospitalar, devido ao maior risco de efeitos adversos. A imunoterapia pode ser indicada a alimentos, com alguns pacientes conseguindo atingir estados de tolerância a certas comidas. Entretanto, essa tolerância é parcial, pois os pacientes se tornam novamente sensíveis aos alérgenos caso parem com a imunoterapia, sendo que, às vezes, evitar o alimento acaba sendo mais eficaz do que a terapia em si. Agora que nós já vimos quais são os mecanismos da imunoterapia utilizada para o tratamento das reações de hipersensibilidade tipo 1 e quais as formas de aplicação ou vias de administração dessa imunoterapia, nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é a utilização da imunoterapia em pessoas que apresentam reações anafiláticas à picada de insetos. As reações à picada de insetos, elas são diversas e elas estão divididas em 2 grandes grupos, cabendo ressaltar as reações de causa imunológica, que são uma reação exagerada do nosso sistema imune frente à picada do inseto. E como curiosidade, a picada dos insetos da ordem Hymenoptera, que são as abelhas, as vespas, os marimbondos e as formigas lava-pés, constitui hoje em dia a segunda causa mais comum de anafilaxia. A imunoterapia, então, tem sido usada para a prevenção dessas reações de causa imunológica, as picadas de inseto, e ela pode ser recomendada para pacientes com episódios prévios de reações sistêmicas que apresentem títulos elevados de IgE específico para o veneno, ou teste cutâneo positivo. Mas a imunoterapia não é recomendada para a alergia a veneno de insetos sugadores. Isso porque a ocorrência de anafilaxia à picada desses insetos, como os mosquitos e pernilongos, é excepcional. Para a realização desse tratamento, uma solução contendo uma quantidade muito pequena do veneno do inseto é injetada sobre a pele pela via subcutânea.
no início, uma ou mais doses uma vez por semana, e a quantidade do alérgeno injetado vai aumentando a cada injeção. Após cerca de 4 a 6 meses de injeções semanais, é alcançada a chamada quantidade ideal do alérgeno, que também é conhecida como dose de manutenção. E essa mesma dose será injetada a cada 4 a 8 semanas. A imunoterapia dura cerca de 3 a 5 anos. O segundo exemplo é a utilização da imunoterapia no tratamento de alergias respiratórias. As alergias respiratórias mais prevalentes na população mundial são a asma e a rinite, e a imunoterapia para o tratamento delas foi introduzida em 1911. O tratamento medicamentoso hoje dessas alergias respiratórias visa atenuar os sintomas, mas pode acontecer de ter um controle inadequado desses sintomas, mesmo tomando as doses máximas dos antihistamínicos e os glicocorticoides intranasais, e uma desvantagem da aplicação desses glicocorticoides intranasais é que eles podem causar o sangramento nasal. Assim, a imunoterapia, quando devidamente aplicada, ela pode melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas que têm asma e rinite. E quais são algumas recomendações para se realizar a imunoterapia? Primeiro, redução dos sintomas e diminuição do uso de medicamentos. Segundo, a asma, em que se é recomendado realizar a imunoterapia asma extrínseca. E também, quando a sensibilidade ao alérgeno for clinicamente relevante e identificada por meio de métodos diagnósticos. Na imunoterapia para rinite, é preciso, antes do tratamento, avaliar o que desencadeia a reação alérgica no paciente, e isso pode ser feito através da anamnese e exames como o teste de IgE, e também pode-se lançar mão do teste de sensibilidade nasal. A efetividade do tratamento é de até 3 anos após a descontinuação do mesmo, e vai melhorar muito, como já dito antes, a qualidade de vida das pessoas se for corretamente feito. É importante ressaltar também que a imunoterapia para rinite ela é mais indicada e utilizada do que para a asma, isso porque existem evidências de reações adversas graves, incluindo até mesmo alguns casos fatais. Por outro lado, tem também inúmeras evidências da efetividade da imunoterapia para asma. E é importante lembrar que ela não é recomendada para pacientes com asma grave e não controlada. Outro exemplo para o uso da imunoterapia é nos casos de conjuntivite alérgica perene e sazonal, as quais são consideradas tipos de conjuntivite alérgica leve, representando cerca de 98% dos casos de alergia ocular. A conjuntivite alérgica está fortemente relacionada à asma e à rinite alérgica. A conjuntivite alérgica perene está associada a alérgenos ambientais, como ácaros, epitélios de animais e fungos, ao passo que a conjuntivite alérgica sazonal está associada à exposição e à sensibilização de aeroalérgenos vegetais, especialmente pólens de gramíneas, ocorrendo principalmente no sudoeste do Brasil entre agosto e dezembro. Em relação à fisiopatologia por elas causadas, observa-se que a hipersensibilidade do tipo 1 é a mais frequente, tendo como característica a presença de anticorpos do tipo IgE e a ativação de mastócitos, como já visto anteriormente. A degranulação dos mastócitos e a liberação de histamina é o mecanismo principal envolvido nas formas de conjuntivite alérgica. As principais manifestações clínicas por ambas causadas são prurido ocular, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, edema conjuntival e quemose, que é quando a conjuntiva torna-se inchada. Em relação ao tratamento, existem diversas formas, como o uso de antihistamínicos, corticosteroides e até o uso de lubrificantes. Porém, eu irei destacar a imunoterapia como forma de tratamento. É importante ressaltar que a eficácia da imunoterapia é melhor estabelecida para o tratamento da rinite alérgica do que para os sintomas oculares. Entretanto, em alguns estudos que foram realizados com a imunoterapia sublingual, houve uma maior necessidade do uso de medicações tópicas para o controle dos sintomas, tanto na forma perene como na sazonal, em comparação com a imunoterapia de forma subcutânea. As reações de hipersensibilidade à insulina diminuíram drasticamente após o início do uso da insulina humana em detrimento da bovina e porcina. Porém, alguns casos ainda podem ser observados na prática clínica. As reações de hipersensibilidade alérgica à insulina podem estar relacionadas aos mecanismos do tipo 1, 3 e do tipo 4. As principais manifestações clínicas locais são eritema, prurido e edema local. Já as manifestações sistêmicas são urticária, angioedema, broncoespasmo, hipotensão e choque. As reações de hipersensibilidade à insulina ocorrem devido a, além dos fatores individuais como a idade e a forma de administração clínica, a diferença de aminoácidos na cadeia da insulina em relação à insulina humana.
E já no uso da insulina humana purificada, as reações de hipersensibilidade derivam da alteração na estrutura terciária da insulina no processo de produção. E como forma de tratamento, a imunoterapia tem apresentado bons resultados em alguns casos, e ela pode ser feita com o uso de análogos à insulina como alternativa. É comum a utilização de análogos como lispro, asparte e glargina. Na insulina lispro, a mudança de 2 aminoácidos, na asparte, a mudança de 1 aminoácido, e na glargina, a adição de 2 aminoácidos em comparação com a insulina normal.